Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um podcast e, com certeza, com muita alegria no coração. Meu desejo é que vocês estejam bem e que esse podcast possa edificar a sua vida, possa trazer, com certeza, alegria ao seu coração. Antes de anunciar o convidado de hoje, eu quero falar dos Amigos do Bem. Iniciando, quero falar do Mundo Max, unidade Sonkey, tudo instrumentos musicais, equipamento de som para a sua empresa ou também para a sua igreja. Quem não conhece a Sonkey? Todos conhecem a Sonkey. Um grande abraço a todos os colaboradores, um abraço para a dona Nilda, para o seu Ricardo. Também lembrando dos parceiros do bem, também está conosco o The Best Açaí, lá de Brusque, Santa Catarina. 2 lojas para melhor atender você. É sabores que não acabam mais. Um abraço para a nossa amiga Vera Rubo e também para o Carlos Rubo. Um abraço bem forte. Obrigado por fazerem parte deste projeto. Um abraço também para o Jorge Aburai e também para a Leni da Fugiplas, policarbonato e lonas, tudo que você precisa para a sua cobertura. O todo não está bonitinho na sua casa, nem da empresa? Fugiplas é o nome. Também falando de sucos Natu. Este é o melhor suco do Brasil, sempre com frutas selecionadas. Esse é o verdadeiro sabor. Falando nisso, já tomou a sua dose de saúde hoje? Falamos também da Reprotec, papéis especiais, torno, encadernação, redes gráficos e muito mais. Tudo para o seu escritório. Escritório da sua empresa, o escritório da igreja. O que há de melhor nesse mundo, a Reprotec tem, ok? Um abraço para o Genésio. Também um abraço para o Cadu lá da Carilu Esportes, materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. Está montando um time de futebol? Não tem o jogo de camisa? Entre em contato com a Carilu e com certeza eles farão um negócio bacana para vocês. Lembrando também da Divine Hands, lá dos Estados Unidos, de Carolina do Norte, Carolina do Sul. Irmãos, a obra ficou para trás. Agora é Divine Hands. A sua casa nunca mais será a mesma. De repente você olha para sua casa, está bem judiadinha. Entre em contato com a Divine Hands e a sua casa será transformada. Um grande abraço para o pastor Ismael, que nesses dias esteve aí com o Edson Teixeira, também com a Leilce, a missionária Leilce, lá do Haiti. Um grande abraço para vocês. E também um abraço para o G, lá de Jaguariaíba, da Smart Gráfica. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. Ele é jornalista e diretor executivo da Vida Melhor FM e também da Difusora de Londrina. É representante da 360 Way Up, que produz e distribui filmes com temática cristã. É um prazer recebê-lo, Fábio Faustino. Seja bem-vindo. Maravilha, o prazer é todo nosso. Fico muito feliz de nós podermos estar aqui, né? Nesse momento, trazendo essa novidade, talvez, para várias pessoas aí. Nós iremos falar sobre algo que está no momento no ar, né? Sim. Muitas pessoas comentando a respeito disso e eu nem imaginava que você fosse um representante, né? E então as pessoas já vão saber a respeito do que nós estamos falando. Mas antes de nós falarmos sobre isso, há quanto tempo trabalha com o pastor Wilson Tinonim na rádio? Pastor Wilson Tinonim, acho que nós estamos há uns 5 anos, né? Trabalhando na rádio, a rádio da Rede Vida Melhor, a rádio Difusora de Londrina, agora é M690, e também a rádio Vida Melhor FM, que graças a Deus nasceu, né? 105.9. Quanto Estamos tempo. aí, graças a Deus, agora com casa própria e, né, com esse propósito de realmente levar a mensagem da palavra de Deus ao máximo de corações possíveis, né? Amém. A FM sempre foi algo assim, na verdade o rádio, né? Sempre foi algo assim, que esteve muito presente na vida do pastor Wilson Tinonim, né? Ele sempre lutou e eu louvo a Deus pela vida dele, porque nasceu a criança, né? Agora não é um filho adotado ou um sobrinho que está morando em casa, agora é o filho mesmo que nasceu. Exato, né? Como a gente costuma dizer, agora é uma casa própria, né? Uma casa própria. Tivemos bastante tempo com casa alugada, né? Mas graças a Deus agora o pastor Wilson Tinonim, o sonho dele, e acabou se tornando também um sonho da gente, né? Nós trabalhamos aí bastante tempo, né? Com toda a burocracia que existe em torno disso, a dificuldade que foi, né?
Mas graças a Deus vencemos, sabe? Eu acho que foi um processo bem interessante também, porque se a gente for olhar aí em Londrina, apesar de toda a burocracia, de toda a demora que nós vivemos, né, e de toda aquela ansiedade disso acontecer e de nascer esse projeto, essa Sim, criança, nós ainda tivemos, assim, a grata surpresa de, apesar de ser demorado devido à nossa ansiedade, ainda foi um processo rápido em relação a outros Deus é que bom. tem por aí. Graças a Deus, Deus é fiel e tem honrado, né, o pastor Destinoninho, o projeto, né, e estamos aí nessa parceria com ele aí, vivendo esse sonho também. É verdade. Durante esse tempo em que foi comunicado a respeito da 105,9, e até o pastor Justinonin esteve aqui, a gente esteve falando sobre a 105,9, e eu já programei o 105,9 no rádio. E daí eu acabava ouvindo ali a difusora, mas a qualidade não é a mesma coisa que a FM, né? E de repente a gente está ali toda hora apertando o botãozinho e nada, e nada. E o Tinoni falava assim: não, tá para qualquer momento. E nada, e nada, e nada. Eu lembro até que mandaste para mim né, dizendo: olha, 105. Eu falei: tô desde ontem ouvindo já. Né, porque alguém havia até filmado um rádio, né? Dizendo: entrou no ar, agora essa é nossa. E com certeza que as pessoas possam saber, né, que é algo nosso, né? Sim, realmente, é uma novidade. Eu acho assim que não é só um sonho do pastor Giannini, é uma vitória, acho que de todo o público Sim, cristão, sim, né, e em contrapartida cristão evangélico de Londrina, é uma conquista de todos nós, porque é uma rádio que realmente não tem aquele viés uma denominacional, placa né, não denominacional, tem, né? exato, não tem, apesar de, né, cada um ali às vezes ter o seu próprio ministério, né, faz parte de uma congregação, de uma igreja vinculada, né, como o pastor Wilson Juarez, a Vanessa, né, tem os seus, né, fazem parte de um ministério em si, Sim, mas nós não apregoamos uma placa, né, a ideia realmente é levar Jesus, né, e que glória com a esse novo Deus. veículo aí na cidade possa alcançar muito e muito mais vidas. Amém. Então, queridos, vocês que estão nos assistindo nesse momento, o motivo de estarmos aqui é falar do reino, falar da rádio 105,9, mas nós também queremos falar a respeito de um filme, né, que vai entrar em cartaz amanhã, dia 26, e eu tive o privilégio de assistir um pouquinho antes, através desse homem de Deus que está aqui, e digo para você, vale a pena. Vamos falar um pouquinho então, A Forja. Esse carro era do seu avô? Meu pai me disse que ia dar um jeito comigo, mas ele deixou assim, igual a todo o resto. Você é meu filho, mas eu te dou um mês para arranjar um emprego. Ou vai ver se algum dos seus amiguinhos te deixa dormir no sofá deles de graça. Olha, eu só tô aqui atrás de emprego, tá? Eu não quero comprar nada, não. Você é vendedor aqui da empresa? Eu sou o presidente. Exatamente o que o seu pai faria. Eu não sou ele. Você tá agindo igual a ele. Todos nós precisamos de alguém que acredite em nós. Não é fácil para uma mulher despertar um homem em seu filho. Vamos orar pro Senhor abrir os olhos do Isaías para que ele mesmo possa se ver como Deus o vê. Tá certo, Jesus. Eu deixo em suas mãos. Chegou 15 minutos Eu antes. não quero me atrasar de novo. Eu quero te apresentar para um grupo de homens que significa tudo para mim. Quem mais investir na próxima geração Isso é uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. irá conquistá-la. Isaías, bem-vindo à Forja. A Forja, 26 de setembro, exclusivo nos cinemas. A Forja é o filme que tá, né, nessa semana passada, né? Teve aí está entre os filmes mais aguardados do momento, né? Esses sites especialistas nesse assunto têm mostrado aí alguns em primeiro lugar, outros em segundo lugar. E esse filme realmente é um filme impactante, como o senhor esteve lá nos dando a Sim. grata honra da pré-estreia, né? Que nós fizemos aqui em Londrina. Então, realmente é um filme impactante que eu tenho certeza que todo o público, no geral, né, e em especial o público cristão, vai gostar muito. Amém. E antes de falarmos do filme A Forja, como começou essa parceria da 360 Way Up, né? Não foi apenas esse filme, mas o The Chosen já havia sido algo que havia sido trabalhado antes, né? Certo. E como que teve esse contato e essa parceria aí? Então, o contato ele começou ali através da rádio em si, né? Então, a 360 IAP, ela é fundada pelo nosso amigo lá, o Igor Siqueira, né?
E eu acho que ela vem daquele, sabe aquele caso de alinhamento de propósito? Sim. Né? Porque a Rede Vida Melhor, junto com as rádios, ela tem um propósito em si de difundar realmente a mensagem de Cristo de todas as formas possíveis, né? E a 360 IAP, ela é justamente a agência no Brasil, praticamente no Brasil inteiro, que trabalha com os filmes desse segmento, né? Então, no Brasil todo, no então? Brasil todo, sim. Não é algo de Londrina, então? Não. A sede é no Rio de Janeiro, né? Ah, entendi. A sede é no Rio de Janeiro, mas eles trabalham assim, na divulgação dos filmes no Brasil todo, né? Puxa, que então, bacana. começou assim com aquela parceria de rádio, né? Pegamos ali um contato, vai ter um filme... eu me lembro que o primeiro filme que nós trabalhamos ali foi já dentro do The Chosen, né? Teve o Som da Liberdade, que foi um filme que repercutiu muito. Repercutiu muito. Então nós fizemos essa parceria praticamente de anúncios em si, né? Dentro da rádio, com ingressos de sustentação para sorteios, né? Enfim. E a partir dali, quando saiu essa temporada agora nova do The Chosen, nós trabalhamos na terceira temporada, o ano passado, Sim. com os anúncios em si. Mas esse ano, no finalzinho do ano passado, o Igor entrou em contato comigo, né? E me convidou para, assim, olha, vamos fazer uma parceria mais sólida, né? Eu preciso de um representante na região. Consistente. Exato, preciso de um representante na região, porque a gente trabalha com um público específico, né? Sim. Eles trabalham muito realmente com o público do filme, para que o filme possa realmente, né, ter essa abrangência, né, no cinema. E a gente conversou ali, daí conversamos sobre a questão principalmente do The Chosen, que entrando nessa quarta temporada. Aí, através dessa parceria que a gente começou assim a ampliar, né, esse horizonte. Então, a princípio, nós fazíamos os anúncios dentro do conceito de rádio, de anúncio de rádio, de anúncio de sorteios. Seria mais uma propaganda, Isso, né? Exatamente, né? Ali trabalhando dentro dessa... Mas a gente já fazia aquele contato, né? Com pastores, Sim. sempre, né? Ali nas nossas listas de transmissões, sempre conversava. Então, isso fortaleceu demais a parceria aqui em Londrina, na questão dos filmes, né? Então, o The Chosen, assim, ele tem uma abrangência nacional, né? E foi muito forte, foi muito bom, né? Essa nova ideia que eles apostaram esse ano de lançar todos os episódios no cinema, né? O ano passado foi só o primeiro e o segundo. Esse ano toda a temporada praticamente, né, foi para o cinema. Eu acredito, pelo que eu andei vendo, pesquisando, nós fomos os primeiros representantes de filme que fizemos pré-estreia em Londrina. Ah, é? Pelo que eu sei, não tem outro tipo de lançamento de filme. Que privilégio, né? Não tem, realmente. Eu fiquei muito grato. Foi até uma surpresa para mim, né, em relação ao The Chosen. Essa oportunidade, né, que a Paris Filme nos deu, a 360 IAP nos deu, de termos uma pré-estreia exclusiva para e assim, para pastores, para amigos, né? Aproveitando, obrigado por me permitir fazer parte. Imagina, né? O prazer foi nosso de ter o senhor lá conosco, né? Então, realmente foi assim porque se a gente for olhar no meio secular, assim, essas pré-estreias, elas são mais em capitais, né? Em capitais estratégicas. E elas são muito voltadas, assim, para aquele público de celebridades, né? Então, quando eu falo assim que nós fizemos a primeira pré-estreia em Londrina e voltada para pastores, eu acho assim que é realmente uma honra para nós, né? No geral, para mim como um divulgador, né, como tá encabeçando junto com a Rede Vida Melhor e a 360 IAP essa ideia, né, esse perfil de filmes. Então, realmente foi assim uma grata satisfação de poder convidar pastores como o senhor, como tantos outros que já tiveram conosco ali, né, na primeira pré-estreia do The Chosen e agora na segunda com o filme A Forja, porque eu vejo assim aquela questão de realmente dar uma honra ao pastor, sabe? Amém. Porque realmente é uma espécie de celebridade, né? E então eu fiquei muito contente com essa parceria e graças a Deus ela está se fortalecendo cada vez mais com bastante novidades que estão para vir por aí. Amém. E a resposta foi satisfatória pelo convite dos pastores e líderes? Pelo sim. menos estava cheio o cinema, né? Sim, né? Em relação à primeira pré-estreia, por exemplo, né? Aqui, pelo que eu tive os índices, o Paraná ficou entre o quarto estado com maior repercussão do The Chosen, no caso, dos filmes do The Chosen, né? Da série dos episódios que passou no cinema do The Chosen. E em relação a isso, né? Tendo assim já os grandes polos, que Rio de Janeiro é um grande polo, né? Nesse segmento, inclusive a agência é lá, São Paulo
e Bahia, né? São, pelo que pelo que eu entendo, né, tem um público bem interessante na Bahia. Eu vejo ali, a gente tem reuniões semanais com eles, então, né, fico ali, eu sou muito ali, né, fico ali dentro da reunião, vendo, né, os comentários e tudo mais. Então, quando eu vi na lista lá que nós estávamos em 4º lugar, eu achei que foi bastante interessante, porque dentre todos os outros lugares, né, que teve as pré-estreias, que teve a repercussão da série The Chosen, né, nós ficarmos ali entre 4º e 5º lugar, que, levando em consideração que, em relação ao Paraná, é Curitiba, né, que nós temos lá uma parceira divulgadora também, grande amiga minha, que é a Fran, e aqui em Londrina, que a gente praticamente começou, né, então, dentro de apenas 2 cidades, nós ficarmos em 4º lugar, junto com as grandes aí, foi bom demais, muito né? boa, assim, graças a Deus, Deus tem abençoado esse segmento aí, juntamente com essa parceria. E é uma forma de evangelismo muito top, né? Porque eu fico imaginando a quantidade de pessoas que assistem um filme como esse, um filme cristão, e que, no mínimo, não pare para pensar a respeito da vida, né? Que o caminhar do dia a dia tem algo muito especial para se acrescentar, né? Sim, e eu digo assim, o fenômeno do The Chosen, né, eu acho foi muito interessante para mim, assim, abriu muitas portas, porque a gente conseguiu, por exemplo, parceria até com a Igreja Católica, com representantes de paróquias, né, que fizeram aí uma, né, uma aliança conosco, uma parceria com a gente nas divulgação do The Chosen, agora também com o filme A Forja. Então eu achei assim que realmente foi uma grata satisfação para a cidade em si, porque o cinema dentro desse aspecto cristão, ele não tem aquela força, né, em relação a tantos outros filmes que saem por aí, né? Então ele não tem aquela força. E a 360 EAP, ela trabalha justamente nesse segmento, ou seja, para fortalecer esse segmento, com a ideia de que possa alcançar, né, não só um público cristão, mas pessoas que precisam ouvir aquela mensagem, né, a mensagem que aquele filme traz, né? Então, se a gente olhar o catálogo da empresa em si, da agência em si, da 360 EAP, a gente vê filmes aí que você assistiu e não viu passar no cinema muitas vezes, não ouviu repercussão deles no cinema, né? É verdade. Como Desafiando os Gigantes, Prova de Fogo, né, o próprio Quarto de Guerra, né, um filme muito interessante que, inclusive, eu descobri depois, lá agora com eles, né, que também trabalharam na divulgação, que foi o filme Extraordinário, A Cabana. Então, praticamente todo filme que tem um caráter cristão ou uma mensagem, talvez não tão forte cristã, mas uma mensagem relevante para o público, normalmente a 360 EAP, junto aí com o Igor Siqueira, está envolvido, e agora, graças a Deus, acaba vindo para a gente também poder difundir isso aqui na nossa cidade, na nossa região. Amém. O que eu acho interessante em tudo isso, talvez a mídia não mostrasse na íntegra aquilo que o povo de Deus quer mostrar, né? Através do filme, e de repente um canal de televisão como o SBT, né, acaba colocando, por exemplo, The Chosen, né, como algo semanal para que as pessoas pudessem, e de repente está ali Danilo Gentili fazendo uma entrevista, né, com os atores. Sim, o público brasileiro, ele realmente, assim, abraçou, né? A gente tem algumas dificuldades em algumas regiões, né? Londrina mesmo é uma região que está começando praticamente, né? A gente está desde o ano passado fazendo alguns movimentos nesse sentido e fortalecendo ainda mais esse ano, né? Mas o The Chosen, por exemplo, ele alcançou mais de 200 milhões de pessoas, né? E o segundo país que mais assiste The Chosen é o Brasil. Ah, é? É o Brasil. Segundo maior país, né? O segundo maior público Tanto é que é por isso que a gente consegue trazer, né? Conseguiu trazer uma boa parte dos atores para cá, né? Tem uma atriz que é brasileira, então é muito interessante, né? Realmente fortaleceu demais, né? Essa questão do cinema cristão no Brasil, e o público, assim, no geral, tem alcançado. Amém. De repente há tantas notícias ruins a respeito do Brasil, mas tem notícias boas também, né? Com certeza. Glória a Deus. Mas falando sobre o filme A Forja, quando nós chegamos ali no cinema para assistir esse filme, havia uns jovens ali na frente pegando depoimento, né? O que esperava. E na minha mente veio assim, que este seja tão bom quanto os outros, né?
E realmente foi uma surpresa muito grande. E o que eu acho interessante é que não é aquela coisa apelativa, né? E tem umas pitadas até de humor dentro de tudo isso, né? Principalmente falando da Clara, né? Sim. Não é sim. verdade? E o que você fala sobre isso? Olha, o filme ele traz assim aquela história realmente que ela é de extrema relevância, né, para o público em geral. E assim, trazendo esse segmento, meio que essa ligação que tem com o Quarto de Guerra, que foi um filme que marcou Sim, bastante, muito. né? E trazendo personagens característicos, né? Personagens fortes, como a Dona Clara, né? Que é a irmãzinha do Coque, né? A irmã do Coque. É a irmã do Coque, a irmã da oração, a irmã da do intercessão, reteté, né? Ela é a irmã do Coque. Então, trazendo ela nesse mesmo sentido, né? Com esse praticamente o mesmo personagem do Quarto de Guerra, eu acho que realmente é o que marca o público, né? E assim, a pré-estreia é amanhã, né? E é o que traz aquela emoção para a gente poder assistir. Nós assistimos a pré-estreia, mas a estreia sendo amanhã e com o trabalho de marketing, né? Mostrando que ela está presente. E a história do filme é envolvente porque ela trata de assuntos muito próximos da gente, né? São assuntos que realmente a gente tem no nosso cotidiano, né? Então ele vem trazer realmente essa mensagem, né? De um jovem, o jovem que praticamente terminou o ensino médio e não sabe o que fazer da vida, né? Essa é a história do filme. Um jovem terminou o ensino médio e ele não sabe o que vai fazer da vida agora, né? Filho de uma mãe, né, que tem problemas familiares com o pai, separada, praticamente criou o filho sozinho. Então, inclusive eu sempre digo assim, que quem assiste a esses filmes, quando você está assistindo, você sempre lembra de alguém que você fala, puxa, que tem que assistir. Que é a realidade de muitos, né? Exatamente. Você fala assim, eu tenho que compartilhar esse filme, né, essa notícia com alguém e você sempre lembra de alguém. Novas. Você sempre lembra de alguém que está naquela situação que provavelmente o filme vai mudar, vai aperfeiçoar, vai fazer crescer, amadurecer. E essa é a ideia do filme. O jovem Isaías, saindo do ensino médio, muito apegado ainda com as coisas, né, de adolescência, como videogame, né, muito realmente assim, né, aquela pegada de jovem que precisa amadurecer, né, que não sabe para onde correr, né, ainda muito apegado com as coisas de criança ainda, né? E a mãe que tá ali na correria, na batalha. Exato. Que é a realidade de muitas famílias hoje, Sim, né? Quantas mães, inclusive dentro de igrejas, né? A gente tem que você fala, é o irmão lá, é a irmã, né? E a base do filme é o quê? É uma mãe que quer realmente direcionar o filho, mas não sabe como, né? E ela se apega ao que? A oração. Né? Então é uma mãe que junta ali um grupo de oração em favor do seu filho e Deus acaba agindo, né? Colocando na vida do rapaz alguém que vai realmente inspirar ele, vai mentorar, né? A gente fala muito hoje sobre mentoria e o filme traz essa questão, né? A pegada do filme é a questão de você olhar para a próxima geração e apostar nela, né? Essa é a ideia do filme, né? Olhar para a próxima geração e apostar nela. Então o filme vem nesse sentido, né? De trabalhar justamente essa mensagem que é uma mensagem relevante e de realmente muito especial para todo mundo, né? Amém. Você consegue lembrar o nome do empresário ou não? Eu estou falando sobre isso por um motivo. É que na vida dele, ele não era apenas um empresário, um pai de família, mas ele tinha uma missão. E quando fala de missão, aí toca o meu coração, né? Eu penso assim que ele tinha uma missão e essa missão, ela necessita investimento, né? Um investimento chamado tempo, não é verdade? Um investimento chamado acreditar, porque é muito fácil a gente acreditar naqueles que você anda no dia a dia, que é do teu conhecimento, mas e acreditar naqueles que à primeira vista parece não ter nenhum compromisso, não querer nada com nada, não é verdade? Claro que eu digo para você que está nos assistindo que sempre vai ter pessoas orando. O problema é encontrar um vaso disponível para poder ser um instrumento na vida de outras pessoas, assim como tu és um instrumento hoje para Londrina, para que muitas pessoas possam assistir esse filme, amém, não é verdade? Amém. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, o ator... O nome dele é? Josué, né?
E a gente vê que o Josué ele tem um propósito, né? Eu acho assim que é um chamado, como o senhor colocou muito bem, né? A gente, normalmente na igreja, a gente tem um chamado, né? Sim. E ele trabalha esse chamado, né? Ele encontra o jovem, ele percebe que o jovem precisa de orientação, né? A princípio ali buscando um emprego em si, né? Tem uma pegada até humorística ali, né? Sim. Momento bem interessante de humor no filme. Mas ele percebe que aquele jovem precisa ser orientado, né? E eu acho interessante porque aquele jovem, se a gente vê pela história, ele não tem aquela figura paterna, né? Sim. E o ator ali, né, com o personagem Josué, ele se propõe praticamente a fazer esse papel, né? a figura paterna, Sim. né? E dentro de princípios bíblicos, né? Dentro de um conceito cristão, né? Ele orienta, né, faz a mentoria, né, se propõe em fazer algumas reuniões, né, ali antes do trabalho e tal. Então, realmente, assim, eu vejo que ele tem um propósito e a gente vê ao longo da história que ele vem difundindo. Só não né, podemos falar tudo, né? Sim, não podemos falar tudo. Muito spoiler, né? Senão tem que assistir amanhã no cinema, tem que ir lá assistir. Até para ajudar a difundir. Depois nós vamos dar uma boa notícia, né? Para quem juntar 20 pessoas, né? Isso, depois nós vamos dar uma boa notícia aí. Exatamente. Então, né? E ele trabalha nesse chamado, né? E que é importante. Eu acho que o filme ele trata realmente de vários aspectos, né? Desde a questão do jovem perdido, da mãe solteira, né? Da mãe ali que é separada do marido. Trabalha a questão de perdão familiar, né? Que é muito importante, né? E a mentoria, né? Uma pessoa chamada por Deus, escolhida por Deus, que vive um propósito de direcionar outras vidas, né? Num caminho mais cristão, num caminho de maturidade, num caminho de vida mesmo, né? Real. Sim. Na maioria das vezes as pessoas querem as coisas prontas já, né? E tudo aquilo que a gente admira foi pago um preço. Certo. Alguém pagou um preço, né? Para uma empresa é muito mais fácil pegar alguém já que domina aquele assunto, que já tenha habilidades a respeito daquilo. E a gente aprende que às vezes é bom você pagar um preço, né? É você acreditar, né? Assim como Deus acredita em nós, não é verdade? E de repente foi esse o fato mais importante, que ele depois acaba sendo uma bênção. Nós não vamos contar o filme todo, porque senão, né? Mas no final ele acaba sendo um grande instrumento para esta própria empresa, né? Sim. Eu acho assim que mostra assim, a questão de oportunidade, né? Ele oportunizou tanto a questão de um primeiro emprego, como prestou uma mentoria, né? E foi fundamental para aquele jovem que estava perdido, né? Então, às vezes a gente perde talvez essa oportunidade, tanto pessoas que às vezes têm a oportunidade de direcionar um jovem, de dar às vezes um bom conselho, né, de dar um bom apoio, né, e a gente às vezes acaba perdendo essa nova geração. Sim. Eu acho que o filme trata muito bem essa questão, né, de que a gente precisa realmente apoiar a nova geração, precisamos estar, como o senhor disse, disponíveis, Sim. né? Que eu sempre falo muito isso, né? Que para Deus operar um milagre, ele só precisa achar alguém que esteja disponível, né? Um vaso disponível. Exatamente. Então, assim, que a mensagem do filme possa refletir, que a gente possa ter essa expertise de estarmos disponíveis, né? De olharmos a necessidade de uma outra pessoa que está ali próximo, que talvez precisa de uma oportunidade que a gente pode dar, né? Uma oportunidade que talvez não custe nada pra gente. E como mostra no filme, talvez até ser abençoado lá depois por essa oportunidade, por essa porta que você abriu, com né? certeza. E a gente também consegue enxergar, pastor, o importante é a gente andar com pessoas de oração, não é verdade? Sim. Porque todos nós estamos fadados a passar por momentos de dificuldades, e não que a gente deixe de crer, de acreditar no sobrenatural, no poder de Deus, mas Deus deixou as pessoas justamente para isso, e eu percebo assim que no momento especial dessa mulher, ela liga para a mulher do coque, ela liga para a intercessora, né? Exato. E é interessante que criou-se como que eu posso dizer assim, um universo da Clara, porque cada vez que aparecia ela, todo mundo dava risada, né? Porque sabia que ali era a canelinha de fogo e que a oração, né, iria acontecer. Sim, eu acho que o filme ele trata ali aquela questão da gente ter
aquela base de oração, né? Sim. Então nós temos ali um grupo de mulheres, né? Antigamente a gente chamava de círculo de oração, Círculo né? de oração. Círculo de oração. Então nós temos ali um círculo de oração. A figura da irmã Clara, da dona Clara, ela é muito interessante, né? A personalidade dela como irmã de oração, como, né, essa irmã do coque ali, chama muita atenção, acaba sendo até um pouco humorístico, né? Mas assim, e é interessante, eu penso, eu assistindo o filme na pré-estreia, sabe, eu me lembrei muito que assim, eu sou filho de uma mulher de oração, né? Glória a Deus. Eu sou filho de uma mulher de oração, e eu costumo dizer assim, que muitas das bênçãos que eu ainda recebo, mamãe já partiu há algum tempinho, né? Já tem alguns anos, e assim, eu olhando o filme, eu sempre falo isso muitas vezes, né, que tem muitas das bênçãos que eu recebo, que não foi eu que orei, Com certeza. né, que não foi eu que pedi para mim, mas Com certeza. nas horinhas de oração que mamãe passava de joelho, de madrugada, ela pediu coisas que eu ainda recebo de Deus, né? Então o filme mostra, né, a questão de talvez não desistir. Eu acho que tem essa finalidade também, sabe, da mãe, do pai, da família, não desistir, né, do seu filho, do jovem, né? Talvez às vezes assim o formato de uma geração para outra às vezes afasta. O filme ele mostra algumas intrigas, né, entre filho e mãe. Então o formato de uma geração para outra às vezes afasta, né, a nova geração da geração anterior, né? Mas assim, mas também mostra assim que essa barreira ela pode ser vencida com oração. Amém. Né? Essa barreira realmente ela pode ser quebrada com oração. E o interessante também, pastor, é que os irmãos Kendrick, eles participam de 2 filmes, né? O Desafiando Gigantes e o Quarto de Guerra, como atores, né? E nós acabamos vendo nesse filme a Clara, que já tinha participado no Quartos de Guerra, participando. Então, os irmãos Kendrick, eles, inclusive nas entrevistas, a gente vê que eles falam muito assim, de que criaram toda essa questão de filmes, trabalham nos roteiros, sempre com um propósito de honrar a Deus, né? Amém. E eu acho interessante, no caso de Alex Kendrick, ele é uma figura mais marcante, né? Trabalhou no filme Desafiando Gigantes. Ele que trabalhou, né? Sim, ele é aquele treinador, né? Sim, bem característico, encorajosos, ele é um dos policiais, né? Então, assim, e eles trabalham assim nessa questão de que realmente o filme vem para honrar Deus, né, e todos os filmes que eles têm trabalhado, inclusive estavam no Brasil agora nessa semana passada né, eu não consegui marcar com eles na rádio uma entrevista, né, mas assim, passaram em Rio de Janeiro, São Paulo, participaram de algumas pré-estreias que teve também, né, então, e o propósito deles realmente é essa aliança, de trazer uma mensagem através dos filmes, né, que sejam de edificação, né, que seja muitas vezes com um conceito bíblico, com um conceito cristão, mas que venha para edificar, para transformar vidas, né, e muitas vezes acabam participando como atores também, porque são atores, né, que participam do filme ativamente. Mas eu quero falar mais uma vez da Clara. Alguém vai dizer assim, nossa, pastor Wilson está invocado com a Clara. Mas eu queria me dirigir a você que nos assiste agora. Talvez você tenha um problema na sua casa, na sua família, e você possa estar se sentindo sozinho ou sozinha, talvez desamparado, né? Procure alguém de oração. Ainda há homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, e não fica nessa caverna, não. De repente você assistindo a sua família se desmoronando, procure uma igreja séria. Tem muitas igrejas sérias, né, pastor? Sim. E tem muitas mulheres de oração, muitos homens de oração. Essa situação pode se tornar em nada. No nome de Jesus eu digo isso para você. Nós estamos falando de um filme, mas esta é a realidade de muitas casas, de muitas famílias, em muitas nações. Sim, não exatamente. E você que nos assiste, saiba que Deus tem uma missão para realizar através da sua vida. Deus não nos chamou apenas para ser espectadores, apenas para ser ouvintes, mas também para ser praticantes. Eu penso que acontecer o que está acontecendo em Londrina hoje, termos o privilégio, né, até mesmo de assistir um filme antes, alguém pagou um preço, alguém disse, olha, estou aqui, pode contar comigo. Assim como esse podcast, eu não precisaria estar aqui, ou melhor, precisaria sim. Eu preciso cada vez mais falar do amor de Deus.
Então, no nome de Jesus, saia dessa situação que você está. Deus é poderoso para mudar a sua vida, para transformar a sua família. E seja qual for o estágio que se encontra, Deus é poderoso para fazer isso. Concorda, pastor? Concordo plenamente, né? Realmente, as vidas, né, de forma geral, né, precisam entender que realmente precisamos de Deus, né? E o ponto fundamental de um relacionamento com Deus, ele nasce através da oração. Amém. Né? Ele nasce através da oração. Então, como diz a própria palavra do Senhor, tudo é possível, né? Aquele que pede, ao que crê, né? Ao que ora, né? Então é importantíssimo demais, né? É importantíssimo demais confiar em Deus, saber que Deus ainda ouve orações, né? Com certeza. Ainda existem muitas pessoas como a Dona Clara. Existem né? muitas. Existem muitas pessoas como a Dona Clara. Eu tenho algumas aqui. Tem algumas aqui. Com certeza. Sim, eu tenho algumas espalhadas, sabe? Eu tenho as irmãs né, de Curitiba, tem irmãs da nossa igreja, que de vez em quando você olha assim, você sabe que aquela irmã está orando por você, né? Às vezes elas mesmas falam assim, eu orei por você. Então, é gratificante a gente ter um alicerce de oração, né? Amém. E a oração realmente, ela muda, né? Deus age, Deus responde. E às vezes tudo que a pessoa, né, que está assistindo aí esse podcast nesse momento, que, né, creio, eu quero acreditar que vai assistir o filme também, Amém. Amanhã na estreia nacional. É uma oportunidade para a família aí comer um lanche, com né? certeza. Jantar, depois assistir um belo filme. E assistir um filme, sim. E ser tocado, né? Ser inspirado, com certeza. Né? E realmente, né? Há vidas que eu acho assim, que realmente as pessoas ao assistirem esse filme possam sair com esse conceito de que a oração transforma, né? Que a oração realmente vem para mudar, né? E que todos precisamos ser, não só de falar com Deus, como também ouvir Deus através da oração. Amém. E que também possamos ser inspirados por Josué, né? Verdade. Que vem ali para mudar uma geração, Verdade. né? Que é usado para mudar uma geração, e que às vezes normalmente nós podemos ser aquele que precisa da oração, como a gente podemos ser aquele que ora. Verdade. Né? Olhar para aqueles que precisam e falar, olha, eu vou ser a sua base de oração, vou te ajudar em oração. Eu acho que isso é o cristianismo, é um relacionamento tanto com Deus como com nossos próximos, né? Amém. Para que de certa forma todos sejam abençoados, né? Algumas pessoas podem dizer o seguinte, mas o que eu vou fazer, meu Deus? Eu não sei qual é o meu chamado. Eu só digo para vocês, existe muitos Isaías por aí precisando, Exato. né? Precisando de ajuda, precisando. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para algumas intercessoras, principalmente para a Cristina, que é a líder das intercessoras, irmã Conceição, que tem orado tanto pela minha vida, por esta igreja, irmã Cleusa, né? Irmã Eliana, irmã Maria Helena, um beijo no coração de vocês, irmã Glaci, um beijo no coração, muito obrigado, porque vocês fazem parte dessas mulheres que oram, e nós sabemos que muitos milagres têm acontecido através da oração e da busca de vocês. Muito obrigado. Então, pastor, é um tema assim muito bacana. Mas eu falei a respeito de uma novidade, né? Na verdade, tem duas surpresas aqui, né? Para aqueles que comprarem 20 ingressos, o que acontece? Isso, normalmente assim, né? A ideia é de que o nosso público, que é o público cristão, apoie também essa forma de evangelização. É uma forma de evangelizar, é uma forma de, como eu disse, você sempre lembra de pessoas que precisam assistir aquele filme. Sim. Né? Nós temos aí, a partir da pré-estreia, nós temos alguns amigos, parceiros, alguns pastores, né, que já se movimentaram. Então, junta grupo de 20, 25, consegue desconto no cinema através do link, né, o site oficial para qualquer informação é aforjaofilme.com.br. Então, nesse link, né, nesse site, você tem lá para comprar o ingresso, você compra o ingresso em qualquer lugar do Brasil, né, onde tem os cinemas que vão ter o filme, já a partir de amanhã, né, inclusive a pré-venda já começou dia 12, né, então desde o dia 12 já tem pessoas adquirindo, né, nós temos aí a partir de 20 pessoas, normalmente lá no link você consegue cadastrar, fazer o pedido
dos ingressos pela metade do preço. Meio ingresso. Né? Isso, né? Paga meia, né? Com a famosa paga meia. A partir de 100, você consegue fechar uma sala do cinema. Uau. Né? Então nós temos aí algumas igrejas, alguns pastores que já fecharam sala do cinema. Nós temos aqueles grupos de células, né? Aqueles estão se movimentando. Estão se movimentando, aqueles grupos de células, grupo de oração, grupo de jovens, né? Que estão se movimentando, formando os grupos ali e, graças a Deus, indo no cinema, né? Amém. Então, realmente, se você quer um desconto, né? No próprio cinema consegue, viu? Nós temos o link oficial, que é a forjaofilme.com.br, mas normalmente nos cinemas também, na bilheteria, se você chegar lá com as 20 pessoas, normalmente nos outros filmes que nós trabalhamos, eles já liberam, né, no valor da meia, Amém. né? Então realmente aí tá bem acessível e vamos prestigiar o cinema cristão, né? Amém. Que tá chegando aí com toda a força no Brasil. Além de você juntar 20 pessoas ou mais e ter meia entrada, eu tenho mais uma novidade para vocês. O pastor Fábio Faustino, ele liberou 5 pares de ingresso. É isso aí mesmo. E para concorrer a esses ingressos, você tem que seguir o Jesus e Eu Podcast e também o 360 Way Up. Marque um amigo por comentário, comente quantas vezes você puder. Quanto mais pessoas você marcar, mais chance de ganhar você tem. Ok? Não esquece, ó, Jesus e Eu Podcast. Está muito gostoso o bate-papo, mas nós temos que encerrar. Pastor Fábio, muito obrigado pela presença. E mais uma vez convido o pessoal. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade, uma oportunidade única que o senhor me prestigiou, né, fico muito honrado de estar aqui com o senhor nesse podcast que tem alcançado vidas, e eu aguardo aí o pessoal no cinema, a partir de amanhã, estreia em rede, né, em todos os cinemas do Brasil, aguardo vocês, juntem os grupos, venha falar com a gente se precisar, né, todo mundo sabe que eu estou ali normalmente na rádio, na Rede Vida Melhor de Comunicação e Evangelização, e aguardo vocês para prestigiar esse filme que eu tenho certeza que vai inspirar, que vai marcar a vida de todos. Amém. Muito obrigado pela presença e não esqueça de sintonizar 105,9, tá bom? Vida Melhor FM. Não deixe de assistir amanhã, dia 26, a estreia, A Forja, em todos os cinemas de Londrina. Pega sua família, vai para o shopping, lancha ou janta, né? E depois assiste o filme e, além de tudo, vai voltar para casa abençoado, ok? Quero também mandar um abraço para o pessoal do Hotel Tomasi, que gentilmente cedeu uma noite aí para o nosso encontro de casais, né? O sorteado aí ficou todo feliz, um abraço para vocês, obrigado. E também a churrascaria Chimarrão, que sorteou aí para um casal um churrasco bem gostoso. Muito obrigado a vocês, Deus abençoe. E este foi o Jesus e Eu podcast de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem participado. E eu creio que sempre terá uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus. Fique na paz.